Olá pessoal, tudo bem? Faz bastante tempo que nós não nos vemos nesse formato de vídeo, que é um formato mais de vídeo aula. Mas estou aqui hoje para trazer um assunto bastante interessante, também muito polêmico, que é justamente sobre a comparação da eficiência para remoção de tatuagens, principalmente tatuagens com pigmentos escuros, utilizando um laser de picosegundos e um laser ND-AG Kill Switch de convencional. Nós sabemos que os lasers de picosegundos são equipamentos muito mais caros e têm uma alegada eficiência maior para a remoção de tatuagens, produzindo menos efeitos colaterais, justamente porque você reduz o efeito térmico, que é um efeito indesejável na remoção de tatuagens. Diferentemente da remoção de pelos, por exemplo, na depilação, nós desejamos um efeito térmico exacerbado, enquanto que na tatuagem nós não queremos esse efeito porque nós queremos preservar o tecido são desse paciente o máximo possível. Mas foi publicado um artigo em meados do ano passado, em julho de 2022, publicado por uma universidade chinesa, a Universidade de Jiatong, que ela fica na região na cidade de Xi'an, aquela cidade que tem os guerreiros de terracota, na China Central, ela é a capital da província de Xinjiang. Xinjiang? Acho que é isso, se eu não estou enganado. É Shanxi. Errei o nome, Shanxi, a província de Shanxi que fica na China Central. Essa universidade acabou publicando esse artigo fazendo essa comparação, fazendo um estudo pré-clínico com tratamento estatístico, utilizando aí técnicas consagradas no meio científico, para poder verificar qual a diferença nessa eficiência da remoção em modelos animais. Foi utilizado tanto lasers com emissão no domínio de picosegundos, quanto aqueles com emissão em nanosegundos, e também foram empregados diferentes comprimentos de onda, como laser de 755 nanômetros e de 1064 nanômetros, que é justamente a emissão fundamental do neodímio. A primeira conclusão que tiveram, uma conclusão que não surpreende ninguém que é da área, que já trabalha ou estuda essas tecnologias, que é o fato do 1064 nanômetros constituir o comprimento de onda mais eficiente para a remoção de pigmentos escuros. Então isso faz do laser que tem ali como núcleo ativo o neodímio uma tecnologia bastante versátil no processo de remoção. A segunda conclusão, essa sim mais polêmica e até um pouco contra-intuitiva, é de que não há uma diferença estatisticamente significativa da remoção de pigmentos utilizando um laser de picosegundos e um laser de nanosegundos. Claro que esse estudo foi realizado levando em conta pigmentos escuros, pigmentos pretos, principalmente aqueles compostos que utilizam como cromóforo ali o carbon black. Para poder entender fisicamente por que não foi encontrada essas diferenças significativas da eficiência da remoção entre essas duas tecnologias, devemos entender alguns conceitos físicos afetos à tecnologia do equipamento, que é o que eu vou tentar explicar agora, por ser mais afeto justamente à minha área de estudo. Existem dois conceitos físicos da interação laser com a matéria, que são definidos por duas siglas do inglês. Uma delas é conhecida como TRT, que é o Thermal Relation Time, é o tempo de relaxamento térmico, e a outra que é o ICT, que é o Inertial Confinement Time, que é o tempo de confinamento inercial. São dois conceitos que podem parecer um pouco complexos, mas não é tão complexo assim para a gente poder explicar. O primeiro termo está relacionado justamente à capacidade de uma partícula. Então, esses dois conceitos dependem do tamanho da partícula. Então, quando a gente está falando da interação laser com algum material, a gente está falando da interação desse laser com uma partícula, que no caso da remoção de tatuagem é aquela partícula do pigmento encapsulada dentro da célula. E esses parâmetros, eles dependem do tamanho dessa partícula. Esse estudo que nós estamos citando aqui, ele fala que o tamanho médio, eles fizeram um estudo histológico, o tamanho médio dessa partícula encapsulada do carbon black, por exemplo, ele é da ordem de 40 nanômetros. É uma partícula muito pequena. O que é encapsulado pelas células, de fato, é uma partícula muito pequena. E nós temos tempos, esses dois parâmetros eles são definidos por tempo, que é o tempo de relaxamento térmico, que é o tempo em que essa partícula, recebendo uma incidência do laser,
ela vai superaquecer e sem expandir esse calor, né, sem difundir esse calor através do tecido de uma forma significativa, e ser definido para esse tamanho de partícula por um tempo aí na ordem de 1 nanosegundo, um tempo muito curto. Então um laser com uma duração de 1 nanosegundo, ele vai fazer com que os efeitos térmicos da interação laser com essa partícula fiquem confinadas dentro da própria partícula. Ou seja, eu vou zerar os efeitos danosos térmicos, né, os efeitos destrutivos térmicos no entorno dessa partícula. E o Inertial Confinement Time, que é o tempo de confinamento inercial, ele é o tempo em que a interação do laser tem que ocorrer nessa partícula para gerar um efeito fotoacústico bastante intenso. Eu tenho uma propagação de uma onda mecânica. E para uma partícula de 40 nanômetros, esse tempo está na ordem de 50 picosegundos. Ou seja, ele é um tempo muito curtinho, muito rápido. O que quer dizer então esses tempos? Isso quer dizer que se eu tiver um laser interagindo com a partícula do carbon black encapsulada no tecido com uma duração inferior a 1 nanosegundo, eu vou minimizar ali ao máximo os efeitos térmicos dessa interação. Isso é um ponto positivo para os lasers de picosegundos, já que a duração média desses lasers se encontra de 300 até 600 e poucos picosegundos. Por outro lado, para obter um efeito mecânico, um efeito fotoacústico máximo, né, da interação do laser com a partícula, esse laser teria que ter uma duração inferior a 50 picosegundos. E mesmo os lasers de picosegundos mais rápidos no mercado não têm essa velocidade. Então, dessa forma, eles estão muito longe da duração de pulso ideal para que ocorra um efeito mecânico máximo, para promover o rompimento máximo das células e a fragmentação máxima desses grânulos encapsulados de pigmentos. Alguns estudos de modelagem matemática apontam que o tempo ideal de duração de um laser para ter esse efeito mecânico máximo estaria da ordem de 10 a 100 picosegundos. Então, nem o laser de picosegundos mais rápido que temos no mercado chega nesse ponto. Então, mas por que o laser então, de nanosegundos ele possui, às vezes, em alguns casos, até uma eficiência superior ao de picosegundos na remoção? Segundo esse próprio estudo, ele fala que a duração de pulso muito maior do que o tempo necessário para ocorrer o ICT, ele é compensado de alguma forma pelo efeito térmico, porque o efeito térmico gerado ali por ter uma duração de pulso maior nos lasers de nanosegundos, ele geraria ali uma irritação no tecido que está sendo irradiado e que promoveria uma infiltração maior de macrófagos. Então, para o pessoal aí que trabalha na emoção e está cansado de saber que o aspecto biológico ali do teu organismo desempenha um papel crucial na remoção de pigmentos, fica claro, então, fica mais fácil entender que essa lesão térmica gerada no tecido faz com que haja uma infiltração maior de macrófagos naquele tecido irradiado. E dessa forma esses macrófagos vão agir de uma forma mais eficiente para poder fagocitar e dar o destino, né, para a remoção desse elemento estranho, desse corpo estranho, através do processo lá imunológico tradicional ou pelas vias linfáticas. Então, o processo de aquecimento que ele é indesejável na remoção, no caso da remoção de tatuagens, e claro, ele está falando de um aquecimento sutil, né, porque a duração de pulso ainda é muito curta, ela acaba gerando um papel ali importante para otimizar essa remoção. E os lasers de picosegundos acabam não chegando nem no tempo para ter eficiência máxima para o efeito mecânico e nem no tempo necessário para ocorrer esse efeito térmico, potencializando algum efeito inflamatório. Entretanto, tem alguns artigos que apontam que existe aí alguns lasers de picosegundos de fato tem uma eficiência maior na remoção. E isso acontece também por uma falha, na verdade, chegar a essa conclusão por se equivocarem, na verdade, na comparação de grandezas físicas. Nós estamos acostumados a comparar um laser com o outro usando apenas energia máxima, a energia total de um disparo de um laser. Sendo que, na verdade, existem parâmetros compostos, né, grandezas compostas, que são muito mais importantes. Quem trabalha com remoção sabe que o endpoint, o frosting, ele é muito mais dependente não da energia que eu ajusto, só da energia que eu ajusto na tela, mas da densidade de energia aplicada, que alguns autores também chamam de fluência.
E essa densidade ela é calculada pela energia que eu ajusto em tela, dividida pela área do spot. Quando eu tenho uma ponteira ajustável, por exemplo, eu aumento o tamanho do spot, eu reduzo a densidade de energia. E dessa forma, eu reduzo a intensidade da interação desse laser com o tecido, porque ele fica, de certa forma, mais diluído, né? Falando de uma forma mais simples. Então esse parâmetro composto da densidade de energia, né, joules por centímetro quadrado, é importante para a gente observar os efeitos ali que vão indicar se chegou ou não no endpoint ali da remoção. E para comparar um equipamento com o outro, o parâmetro mais interessante é pico de potência e não energia. E o pico de potência ele depende da duração do pulso. Então se nós assumirmos que tanto um laser de nanosegundos quanto de picosegundos ele tem uma emissão bastante estável de pulso único, um laser, por exemplo, de nanosegundos com uma energia ajustada em tela de 100 milijoules com uma duração de pulso de 10 nanosegundos, ele vai ter um pico de potência de 10 milhões de watts, de 10 megawatts. Essa mesma energia de 100 milijoules ajustadas num laser de picosegundos de 300 picosegundos de duração de pulso vai ser equivalente a um pico de potência de 330 milhões de watts, 330 megawatts. Então, é 33 vezes mais alto esse pico de potência. E esse pico de potência ele é muito importante porque é o parâmetro que nós usamos para definir a resistência dos materiais. O pico de potência que define a resistência de uma lente, por exemplo, ou de um espelho à incidência do laser. Então, quanto maior esse pico de potência, eu preciso utilizar componentes ópticos mais resistentes e, consequentemente, mais caros. E também é o parâmetro que nós utilizamos para definir a própria resistência da nossa pele à interação desse laser, porque nós estamos acostumados a imaginar que as camadas superficiais da pele são totalmente transparentes à passagem do laser, mas isso não é verdade. Há uma pequena interação entre os componentes das células, né, da superfície da nossa pele, da epiderme, com o laser. E a interação desse laser com picos de potência muito elevados podem promover o rompimento dessa pele e a abertura dela, e tendo todos os riscos associados a esse tipo de interação, como potencialização de infecções e assim sucessivamente. Então, o parâmetro certo para comparar é esse pico de potência e não a energia máxima disponível do equipamento. Tanto que nós temos equipamentos no mercado de nanosegundos que tem uma energia máxima de 2.400 milijoules, por exemplo. E se você pegar alguns equipamentos de picosegundos, a energia máxima está na ordem de 600 milijoules, dependendo, claro, do fabricante e da tecnologia empregada. Claro que também não quer dizer que você vai ter que fazer uma comparação usando o parâmetro direto, né, de conversão entre pico de potência de picosegundos para nanosegundos. Não quer dizer que eu vou ter que ajustar um picosegundos com uma energia 33 vezes menor, por exemplo, para fazer uma comparação dos mesmos efeitos, porque existe também uma questão de eficiência, de perdas no processo, perdas ópticas, perdas até mesmo na interação com o tecido. Mas o que nós não podemos fazer é uma comparação direta, utilizar a mesma energia no picosegundos com a mesma energia no nanosegundos e dizer que daí o picosegundos remove melhor com a mesma energia, já que nós estamos trabalhando com um pico de potência maior e isso também impacta num desgaste maior dos componentes ópticos desse equipamento e um risco maior até mesmo a integridade da pele do paciente. Então, alguns estudos apontam justamente para não fazer essa comparação direta. Alguns utilizam até mesmo alguns marcadores biológicos, como a própria determinação de endpoint. Então, você não usa o mesmo set, né, a mesma definição de energia para os equipamentos com tecnologias diferentes. Tá bom, pessoal? Claro que essa explicação, né, essa comparação de eficiência se refere, claro, a um estudo pré-clínico utilizando pigmentos pretos, empregando aí como pigmento base o Carbon Black. Não se refere, por exemplo, a tatuagens policromáticas, a pigmentos coloridos, e nem para a remoção de outros pigmentos, alguns pigmentos endógenos. Né? O laser picosegundos tem uma indicação muito clara, principalmente na área de estética, para a indução dos LIOBs, né? Que é aquele Laser Induced Optical Breakdown, ou seja, a formação de microvacúolos, né? Justamente pela interação desse laser com alta potência, né? Com pico de potência muito elevado em relação a cromóforos naturais do corpo humano,
que vão gerar essas lesões mecânicas, esses espaços vazios, que agem como um bioestimulador, né? Ele vai promover ali um incremento de colágeno, uma regeneração do tecido, tendo resultados estéticos. O uso na remoção de tatuagem é um dos usos do laser, mas ele está longe de ser a principal aplicação dessa tecnologia. Tá bom, pessoal? Então, o tema polêmico de hoje é justamente isso, né? Não necessariamente um laser de picosegundos vai representar uma melhor eficiência na remoção de tatuagens, mesmo sendo um laser muito mais caro, né? Muito mais complexo, de uma manutenção também muito mais elevada, muito mais onerosa. Tá bom, pessoal? Até mais!